Todos os dias às 6h24 paro tudo que eu faço, deixo o laço e o cadastro, a preguiça e o cansaço, a laranja e o bagaço pra ouvir essa história. E essa história vai começar. Quarentena de histórias. E a viagem mais importante da sua vida. Olá, meu nome é Helena Sereno e eu vou contar para vocês uma história que eu gosto muito, que se chama Amal. É uma história que descreve a trajetória de uma menina que saiu sozinha, fugindo da guerra da Síria até a Itália. Vocês vão conhecer então essa história que começa com a seguinte frase: depois daquela noite fria de outono, tudo mudou para sempre na vida de Amal. Naquela noite choveram bombas. Sim, ela estava em casa com o avô dela. Ela morava com o avô e de repente começou uma guerra. Então ela teve que ir embora, simplesmente, sozinha, porque o avô era muito velho para fugir. Então o avô teve uma ideia. Ele deu para ela um bilhete, onde ele escreveu um endereço da casa de um tio, que ela teria que ir até a casa desse tio na Itália. Ela pegou uma carona com um amigo do avô, de carro. Só que no meio do caminho, o carro quebrou. E aí ela se viu numa situação que ela não ia ter que voltar. Então, naquele momento, passaram umas mulheres. Porque as pessoas no meio de uma guerra, elas fogem, elas andam, elas saem. E aí as mulheres resolveram levar a Amal junto com elas. E saíram andando. Elas no meio da guerra, elas cantavam. Porque as pessoas também fazem isso às vezes. Elas cantam até no meio da guerra. Chegaram até a fronteira da Síria com a Turquia, e lá tinha um alambrado. Alambrado é tipo uma cerca assim, que é a fronteira. Elas olharam para o lado, olharam para o outro e resolveram ultrapassar, cortando aquele alambrado, e passaram e chegaram então num campo de refugiados. Para quem não sabe, refugiados são as pessoas que fogem das guerras e saem pelo mundo buscando um lugar onde elas possam ter paz. Naquele lugar ela conheceu um menino chamado Ali. Eu vou ler para vocês um pouquinho do que eles conversaram. Ele disse: meu nome é Ali e você parece perdida, está com fome? Se quiser pode jantar com a gente. Ela não sabia que tinha outras crianças andando sozinhas pelo mundo, como ela. Então ela disse: nossa, pois é, tem quantas crianças aqui nesse acampamento mesmo, muitas e até algumas menores do que eu. Então ela descobriu que o Ali morava com aquela família que tinha adotado ele para ajudar ele durante a caminhada. E ele perguntou: fica aqui com a gente, mas ela resolveu que no dia seguinte ela ia continuar a caminhada dela, junto com as outras pessoas que estavam andando. Então ela saiu andando, porque as pessoas andam muito quando elas estão nessa situação. E aí, então, daquele lugar na Turquia, ela chegou junto, andando, pegando carona, um ajudando o outro até um lugar chamado Esmirna, que é um lugar que tem mar. Chegando lá, ela olhou para o mar. E era a primeira vez que ela via o mar. E ela olhou o mar e por alguns minutos ela se esqueceu do que ela estava vivendo. E ela brincou com as conchas. E então ela até sorriu pela primeira vez. E naquele lugar ela conheceu uma menina chamada Laila, que perguntou para ela: de onde você vem? E ela contou a história dela. E aí a Laila disse que vinha da Somália, na África, que também é um país que está em guerra. E é um país onde tem, ela contou, camelos, guerreiros e piratas. Piratas? Ah, Mal disse, sim, piratas. Que nem dos livros? Não, muito piores, porque na guerra os piratas são bem piores. Elas conversaram e dormiram debaixo de uma ponte. Mas mesmo assim olharam o céu e foi uma noite até agradável. Amal, no dia seguinte, resolveu que ia viajar de barco, porque eles tinham que chegar dali até a Grécia. A Grécia era do outro lado, tinha que atravessar o mar. Então, naquela noite, elas pegaram o barco. Ela olhou para o lado e olhou aquele barco, achou ele muito cheio, mas mesmo assim, com medo, ela resolveu entrar, e era de noite. E aí o luar acompanhava ela naquele barco. E então, de repente, pum! Uma explosão, e aquela explosão, o barco então começou a afundar. Então ela teve que abraçar, um abraçou o outro, ela abraçou o salva-vidas, olhou para lá, ela disse: eu tô aqui. Naquele dia ela entendeu o sentido da palavra amizade.
Enfim, ela conseguiu chegar do outro lado. Nem todas as pessoas conseguiram, mas ela chegou e foi socorrida e foi parar num hospital. Naquele hospital ela ficou boa, se curou, e aí então uma jornalista conversou com ela e ajudou muito. E no meio daquilo ela foi parar num outro campo de refugiado e conheceu um menino chamado Samba. Samba era um menino que adorava jogar futebol, e o sonho dele era ir para o Brasil, olha só. E ele então teve uma ideia de falar para ela, vamos pegar um navio e dali a gente vai chegar na Itália, mas a gente vai entrar lá escondido. E foi isso que eles fizeram, porque muitas pessoas têm que viajar escondidas e acabam fazendo esse tipo de coisa. E então dentro do navio eles foram quietinhos e quando chegaram do outro lado, junto com aquelas caixas todas de mantimentos, eles saíram correndo. E aí ela percebeu que ela estava na Itália. Ela olhou aquilo e pensou, o endereço, e olhou para o papel. No papel, ela descobriu o endereço e chegou até a porta da casa do tio e ficou lá, pensando, será que ele está aqui ainda? E se ele não tiver? E se ele não quiser que eu fique, o que eu vou fazer? Então ela, ding-dong, tocou a campainha. E ele apareceu. E ele resolveu ajudá-la. Então naquele momento, ela se sentiu muito acolhida. E ele disse, nós vamos buscar o seu avô. Então, a gente vai dar um jeito. E ela teve uma sensação boa. E ela ouviu seu avô dizendo no ouvido dela a seguinte frase. Paz. Amal ouve seu avô dizendo no silêncio de seu peito. Salam, Habibet Salam. A paz é a coisa mais bonita no mundo. E ela se lembrava disso agora.